Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Consequências do Pecado. Texto base, Gênesis 3, versos 7 a 19, eu vou deixar para você ler em casa, e Romanos 5, verso 12, que diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando olhamos aqui para esse texto, percebemos algumas realidades que são realmente tremendas quando analisadas à luz da Bíblia. Logo depois que Adão e Eva tomaram a decisão de pecar, algumas coisas que eles esperavam que acontecesse não aconteceram. Eles não entraram numa nova dimensão de conhecimento como eles esperavam, entraram sim numa nova dimensão de conhecimento, mas numa perspectiva que eles não queriam entrar. A ideia de que certamente morrerás começou a acontecer a partir daquele momento. Não como talvez eles imaginaram que poderia acontecer, de um raio cair na cabeça deles ou do coração parar de bater. Não, não somente isso. A partir daquele momento, eles começaram uma contagem regressiva. Começaram a visualizar isso já a partir do momento em que cometeram o pecado, quando eles viram flores murchando e árvores perdendo as suas folhas. Principalmente na época do outono, uma das coisas que a minha esposa, Cláudia, ama fazer quando nós chegamos, principalmente em São Francisco de Paula, onde moram o meu sogro e minha sogra, na época do outono existem muitos plátanos em volta do Lago São Bernardo, que é um ponto turístico ali daquela cidade, e as folhas vão caindo. O que ela mais gosta de fazer é caminhar ali em volta do lago e pisando naquelas folhas secas e ouvindo aquele barulhinho das folhas enquanto vão se quebrando, enquanto ela vai passando. Mas eu posso te garantir que o sentimento de Adão e Eva em relação às folhas caindo foi completamente diferente do sentimento que a minha esposa tem hoje. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos do livro Patriarcas e Profetas nas páginas 37 e 38 que dizem especificamente o seguinte: o Jardim do Éden não era mais o lugar bonito e agradável que costumava ser. Ao testemunharem no murchar da flor e no cair da folha os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que as pessoas costumam chorar pelos seus mortos. A morte das débeis e delicadas flores era realmente um motivo para a tristeza, mas quando as belas árvores perderam suas folhas, essa cena lembrou-lhes o fato cruel de que a morte é o destino de todo ser vivente. A partir daqueles momentos, daqueles primeiros momentos, quando eles começaram a ver pela primeira vez uma folha caindo de uma árvore, eles começaram a entender: a morte chegou no planeta. O Senhor Deus vem até onde eles estão. A partir desse momento, algumas coisas mudam na natureza da humanidade. Uma teofobia acaba acontecendo, um medo de Deus. Adão e sua mulher Eva se escondem da presença de Deus. Com certeza por vergonha daquilo que eles haviam feito até aquele presente momento, das decisões erradas que haviam cometido. Isaías 59, verso 2, menciona que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. É como um muro que nos separa de Deus, nos empurra para longe do Senhor. Deus vem até o jardim e ele não desiste. Ele diz: Adão, aonde estás? E essa pergunta não é porque Deus não soubesse aonde Adão e sua mulher estavam, mas a pergunta fazia ou tinha o sentido de fazer com que Adão e Eva parassem para pensar na grande bobagem que eles estavam fazendo, tentando se esconder de um ser que é onipotente, é onisciente, é onipresente. Quando finalmente eles param de se esconder e dizem: estamos aqui, Deus diz: você comeu do fruto que eu te ordenei que não comesse? E agora começa uma outra situação. Veja, a primeira consequência direta do pecado é a separação entre o homem e Deus, entre a humanidade e Deus. A segunda é o que vai acontecer agora, a separação entre o ser humano e o seu próximo. Adão vai dizer para Deus: olha Deus, eu comi, mas foi por causa dessa mulher que o Senhor me deu. Ela pegou do fruto e trouxe para eu poder comer. O que ele estava dizendo é: se você tivesse criado outra coisa a não ser a mulher, eu não teria pecado. Deus olha para a mulher e vai dizer: olha a acusação que teu marido está fazendo contra você. E ela vai dizer algumas coisas, entre elas,
não o obriguei a comer, mas eu comi por causa da serpente que o Senhor criou. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, eu não tinha comido. Nesse momento, o Senhor Deus vai trazer diretamente agora as consequências. Veja, o casal estava esperando apenas que a morte chegasse imediatamente na existência deles. E agora Deus vai dizer para eles o seguinte: Adão, já que você resolveu ouvir sua mulher, então maldita é a terra por tua causa. No suor do teu rosto você vai comer do seu pão. A terra vai produzir espinhos, cardos e abrolhos. Você vai ter que suar muito para poder conseguir tirar dela o seu sustento, até que você volte ao pó, porque do pó você foi formado. Vai olhar para Eva e vai dizer: como você ouviu a serpente, então o teu desejo vai ser para o teu marido, ele vai te dominar. E mais do que isso, em dor você vai dar à luz filhos. E vai olhar para a serpente e vai dizer: bom, e eu estou colocando inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Dizendo agora que da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da velha cobra, o diabo e Satanás. Nesse momento, até esse momento, o que a Bíblia vai dizer é que havia o homem, Adão, e a sua mulher. Ela ainda não tinha o nome de Eva. Ela era chamada de mulher porque do homem havia sido tomada. A partir desse momento, quando essa revelação é feita de que da mulher nasceria alguém que venceria a serpente, então Adão vai dar um nome para a mulher e vai dizer: então a partir de hoje teu nome vai ser Eva, e Eva significa vida, porque dela nasceria aquele que traria vida para toda a humanidade. As consequências vieram, claro que sim, mas mesmo quando as consequências vêm, junto com elas, vem a grande misericórdia, o grande amor de Deus no plano da redenção. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que mesmo quando cometemos pecados, quando falhamos para contigo, ainda assim o Senhor tem paciência conosco. E junto com as consequências dos nossos erros, vem misericórdia da Tua parte. Ajuda-nos a escolhermos bem, pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?